Segunda aula sobre a Guerra do Paraguai. Então vem comigo! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência de duas aulas sobre a Guerra do Paraguai. Na nossa aula anterior, nós já falamos sobre os antecedentes e o contexto histórico ao qual nós precisamos entender para saber, afinal de contas, a quantas andavam ali toda a conjuntura que acabou propiciando, que acabou viabilizando e que acabou tendo como fim o estopim, que foi a Guerra do Paraguai. Caso tu esteja chegando nesse vídeo agora, eu recomendo fortemente que tu vá na nossa playlist especial sobre a Guerra do Paraguai e dê uma olhadinha na primeira aula lá, porque ali a gente consegue dar uma iluminada um pouco no palco e tentar entender, afinal de contas, por que aconteceu a Guerra do Paraguai e o contexto dos países. Nessa aula aqui, a gente não vai tratar sobre isso, porque isso já está tratado na outra aula. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a guerra, sobre os conflitos e as consequências da Guerra do Paraguai para aqueles países que participaram dela. Certo, gente? Bem, primeiro ponto importante é que a partir de 1864 a gente precisa ter em mente que o Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, ele rompe relações diplomáticas com o Brasil, aprisiona o navio Marquês de Olinda, inclusive matando o presidente da província do Mato Grosso, e declara guerra ao Brasil. A partir da declaração de guerra, de uma forma quase imediata, o Paraguai se articula para invadir o desguarnecidíssimo Mato Grosso, a província do Mato Grosso, que militarmente era muito pouco equipada. Então, o primeiro ponto importante de nós compreendermos é essa tentativa do Solano Lopes de já declarar guerra ao Brasil e invadir a província do Mato Grosso, se aproveitando de um certo despreparo, inclusive tentando contar com um fator surpresa para o início do conflito. Nesse sentido, qual era a estratégia do Solano Lopes para este início de guerra lá em 1864? De fato, saber mesmo, nós não sabemos, mas o que os historiadores eles normalmente procuram especular era que o Solano Lopes ele contava com alguns apoios nesse contexto, né? Ou seja, não era só contando com um Mato Grosso desguarnecido militarmente, ele também contava com o apoio, por exemplo, dos blancos no Uruguai. Os blancos, eles governavam o Uruguai nesse contexto e eram aliados, como eu falei na outra aula, já aliados de longa data ali do Solano Lopes. Era um contato importante do Solano Lopes. E o Solano Lopes também contava com o apoio das províncias argentinas que eram contrárias ao Bartolomeu Mitre, que era vinculado àquela elite de Buenos Aires. E a gente também já falou lá no outro vídeo do conflito entre as tendências mais centralizadoras na Argentina, que estavam ali representadas pelo Mitre, e as federalistas, que tinham ali como objetivo defender a autonomia das províncias na Argentina. O que o Solano Lopes, o que se supõe que o Solano Lopes esperou? Que a partir desse conflito que havia interno na Argentina, ele poderia contar com o apoio de algumas províncias nesse conflito. O que nós temos de concreto dentro dessa conjuntura é que esse apoio que ele contava, se ele contava, de fato não aconteceu. Primeiro, porque os blancos do Uruguai eles vão ser derrubados do governo no Uruguai e quem vai assumir vai ser os seus colorados.
os colorados, representados ali pelo Venâncio Lopes. E isso acontece com a interferência do governo brasileiro dentro da política do Uruguai. Quem leva os colorados ao poder no Uruguai é o governo brasileiro, é a interferência do Império Brasileiro dentro do Estado Uruguai. Então, nesse sentido, já tem um problema ali, que é essa ascensão não dos blancos, mas sim dos colorados. E o segundo ponto, que também era um problemão naquele contexto, era o fato de que as províncias da Argentina, elas não dão apoio à guerra do Paraguai contra o Brasil. Então, esse é um ponto importante de entendermos que o Paraguai, que contava com alguns apoios para não ir sozinho para a guerra, ele não consegue esses apoios e ele vai sozinho para esse conflito. E outro ponto importante de entendermos também, de levarmos em conta nisso, é que em março de 1865, Solano Lopes também declara guerra à Argentina. Então, nesse momento, nós temos uma guerra do Paraguai contra o Brasil e contra a Argentina. Isso 3 meses depois do início do conflito contra o Brasil. Essa declaração de guerra do Paraguai contra a Argentina é bem no início do conflito. E o que vai acontecer? Em maio de 1865, o Império Brasileiro de Dom Pedro II, a Argentina de Bartolomeu Mitre e os colorados que estavam ali no Uruguai e eram apoiados pelo governo brasileiro, eles vão formalizar uma aliança de 3 países, uma aliança tríplice, ou seja, uma tríplice aliança. Isso ficou fácil. A tríplice aliança composta por Argentina, Brasil e Uruguai, que vão para a guerra contra o Paraguai. E aí inicia-se essa guerra, que é uma guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Um ponto importante do ponto de vista historiográfico, para a gente tentar entender um pouco esses conflitos, é que no Brasil nós chamamos a guerra de Guerra do Paraguai, mas lá no Paraguai eles chamam essa guerra de Guerra da Tríplice Aliança, mostrando um pouco dessa disputa. Mas isso é importante também, porque é comum às vezes o aluno ele cai na lógica de que a guerra foi do Brasil contra o Paraguai. Isso é uma meia verdade. Na verdade, foi uma guerra de 3 países contra o Paraguai. Inclusive, quem vai liderar as tropas da Tríplice Aliança não vai ser, num primeiro momento, o Exército Brasileiro. Quem vai ser o grande líder das tropas da Tríplice Aliança vai ser o presidente argentino Bartolomeu Mitre, que inclusive chega a participar de fato dos conflitos, saindo do governo argentino para participar dos confrontos. Então, a grande liderança militar nesse primeiro momento é o Bartolomeu Mitre, que vai liderar essas 3 tropas. O que se vê dentro desse contexto é que se imaginava que a Guerra do Paraguai seria um massacre de fácil resolução para a Tríplice Aliança. E alguns pontos ajudam a entender por que se pensava isso. Primeiro ponto, que é fundamental, é nós entendermos a densidade demográfica dos países. A densidade demográfica de um país como o Brasil e como a Argentina contra um minúsculo Paraguai já dava uma dimensão de que esses 2 países, eles em tese venceriam de uma forma muito tranquila o Paraguai. E também do ponto de vista econômico. A economia do Paraguai, se comparado com a economia da Argentina e se comparado também com a economia do Brasil, era uma economia
fraca, era uma economia muito mais fraca, mas essa hipótese desenhada no início do contexto, ela não se confirma. Por quê? Primeiro, por um fato importante, que é de entendermos que o exército paraguaio, ele era um exército muito bem equipado, ele era um exército muito moderno, ele era um exército que tinha uma preparação muito melhor do que, por exemplo, o exército brasileiro. Inclusive, alguns estudos indicam também que, do ponto de vista numérico, o exército do Paraguai era um exército numericamente superior ao exército do Brasil e ao exército da Argentina. Embora, do ponto de vista demográfico, o Paraguai fosse inferior, do ponto de vista militar, a gente vê uma quantidade bem significativa ali presente. Porém, nas batalhas navais, a gente vê uma constância da superioridade do exército brasileiro contra, ou melhor, da marinha brasileira contra a marinha paraguaia. Para suprimir esse déficit numérico que nós vamos ver em relação do exército brasileiro com o exército paraguaio, há um esforço do exército brasileiro em recrutar pessoal. Este esforço ele vai se dar tanto pelo exército, quanto pela Guarda Nacional e quanto por uma campanha chamada Voluntários da Pátria. Os Voluntários da Pátria, que era, em tese, uma campanha que tinha como objetivo recrutar voluntários para ir para a guerra. Mas o que nós vamos ver é que muitos dos que foram recrutados, eles de fato não foram recrutados de forma voluntária, eles foram recrutados de forma compulsória para participar da guerra. Então, embora a fachada fosse, de uma campanha de voluntários, muitos foram de fato participantes sem serem voluntários. Por exemplo, a gente vai ver uma participação grande de escravos participando da guerra. E essa participação dos voluntários da pátria eram muitas vezes senhores de escravos que, para não participarem da guerra, mandavam escravos para a guerra. E a participação de escravos na guerra ela é importante também porque se foi prometido ali a esses escravos que depois da guerra, todos aqueles que participassem da guerra, eles ganhariam ali a sua liberdade. O que de fato a gente vai ver que isso não acontece, mas é usado como uma moeda de troca também para a participação de escravos, de cativos na Guerra do Paraguai. E esse esforço, do ponto de vista numérico por parte do exército brasileiro, ele é significativo. Ele é tão significativo que alguns estudos mais confiáveis, porque os números ali nem sempre são muito confiáveis, eles indicam que 2/3, 66% aproximadamente, dos participantes por parte da Tríplice Aliança, eles eram do Brasil, eles não eram da Argentina, eles não eram do Uruguai. Ou seja, o Brasil, do ponto de vista numérico ali, é o que mais envia soldados para a guerra. E esse também é um ponto que é fundamental, que é muito importante de nós termos em mente, que a partir da Guerra do Paraguai, nós vamos ver que o exército ele muda de estado, ele muda de figura e ele muda de relevância. A Guerra do Paraguai é o batismo de fogo do exército brasileiro e vai ser a partir da Guerra do Paraguai que ele vai ganhar muita relevância no cenário interno do Brasil. E é a partir da Guerra do Paraguai que nós vamos ver uma modernização do exército brasileiro. Isso é um ponto importante porque o exército brasileiro em geral, até a Guerra do Paraguai, ele era muito pequeno, tinham pouquíssimos oficiais, o investimento no exército brasileiro era um investimento muito fraco, muito inferior e ele precisa se modernizar. Por isso que ele vira
a chave. Quando o Brasil precisou enfrentar alguns conflitos, em geral, esses conflitos eles aconteciam no sul do Brasil, e as milícias gaúchas ali, elas em geral, elas davam conta das necessidades naquele contexto. Só que agora, contra o exército do Paraguai, que era um exército mais modernizado, aí nós vamos ter uma necessidade de investimento no exército. E o exército brasileiro, ele tá ali para ele ganha um novo patamar, um novo status, justamente a partir da Guerra do Paraguai. Do ponto de vista das batalhas, é importante nós destacarmos aqui algumas batalhas que são as mais importantes, que definiram de alguma forma os caminhos da Guerra do Paraguai. Mas antes de entrarmos nessas batalhas, eu vou pedir que tu te inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente. Isso fortalece o canal aqui na plataforma, e o teu joinha também é fundamental para que a gente consiga ser impulsionado aqui na plataforma do YouTube. Está com alguma dúvida por enquanto? Pois já pode deixar teu comentário aqui embaixo, que eu respondo todo mundo na medida do possível. E também, se ficar com alguma dúvida ao redor do vídeo, ao longo do vídeo, também não hesite, deixe teu comentário aqui embaixo, que a gente está aqui para dialogar, certo? Dentre as batalhas, uma importante é chamada Batalha de Riachuelo. É uma batalha que mostra a superioridade da Marinha brasileira em relação à Marinha paraguaia. A Batalha de Riachuelo acontece na Argentina e ela é liderada por um almirante, o almirante Tamandaré. E ali, né, a Marinha paraguaia ela é destroçada nessa batalha na Argentina pelo almirante Tamandaré. Ela é significativa justamente porque ela demonstra essa superioridade brasileira quando se tratava das batalhas no mar. Outro conflito, e esse é um conflito particularmente importante, foi a Batalha de Tuiuti. Por que a Batalha de Tuiuti é importante? Porque ali se envolveu mais de 50 mil homens em batalha e foi a luta mais sangrenta da Guerra do Paraguai. Nenhum conflito na Guerra do Paraguai foi mais sangrento do que a Batalha de Tuiuti, onde na Batalha de Tuiuti tem um papel do lado brasileiro fundamental do general Osório. O general Osório tem um papel de destaque nesse conflito, onde o exército brasileiro ele consegue ali demarcar sua superioridade frente ao exército paraguaio pela dimensão desse conflito naquele contexto. E para não dizer que tudo são flores para o exército brasileiro, uma outra batalha fundamental também é a Batalha de Curupaiti. Essa batalha ela é onde tem o maior número de mortos por parte do exército brasileiro. Os números eles variam, a gente não tem um número exato, mas se especula que de 4 a 9 mil soldados brasileiros morreram nessa batalha, que foi a batalha com o maior número de baixas por parte do Brasil. Então são esses três conflitos que normalmente há outros conflitos, sim, há outros conflitos na Guerra do Paraguai, mas a gente destaca aqui esses três, não é? A Batalha de Riachuelo, a Batalha de Tuiuti e a Batalha de Curupaiti, que são os mais significativos porque eles demarcam ali a superioridade da Marinha brasileira, a vitória brasileira no conflito mais sangrento de toda a guerra e, por último, o maior número de mortos brasileiros, que vai ser no conflito de Curupaiti. Outro ponto importante também vai acontecer em 1866, quando Caxias assume a liderança das tropas brasileiras. Ele assume muito por pressão do partido de oposição no Império Brasileiro, que era o Partido Conservador, que defendia que o Caxias, por ser um militar experiente, assumisse as tropas do Brasil na guerra. E a partir disso também é importante porque o Caxias ele vai ganhar, né, toda uma relevância, inclusive até hoje, para a história do Exército.
O Exército Brasileiro é chamado até hoje de o Exército de Caxias e muito se deve a esse conflito na Guerra do Paraguai. E ele assume em 1866 e 2 anos depois o Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina e o líder das tropas da Tríplice Aliança, ele se retira do conflito. Ele se retira em razão de algumas questões internas da política argentina que fazem com que ele precise retornar. E ele de fato retorna. E aí, quem assume a Tríplice Aliança, né, a liderança da Tríplice Aliança, vai ser o Caxias. Isso também é importante porque o Caxias ele fortalece o exército brasileiro antes de ir para uma ofensiva contra o Paraguai. Ele moderniza o exército brasileiro para depois ir para essa ofensiva. Segue já no final da guerra, ele consegue chegar na capital do Paraguai, capital Assunção, já com um Paraguai completamente destruído. E inclusive ele já se encontrava muito doente, a sua saúde pessoal já estava muito debilitada, e naquele contexto o próprio Caxias observava que a guerra contra o Paraguai ela já era um genocídio, ela já era uma coisa desproporcional, porque o Paraguai já estava completamente destroçado e ele não via ali condições, não via na verdade legitimidade para que essa guerra continuasse, tamanha, né, as condições em frangalhos que já se encontrava o Paraguai. O que ele faz? Ele se retira em 1869 das operações militares e sendo contra a continuidade da guerra no Paraguai. Quem assume no lugar do Caxias vai ser o Conde Deu, o controverso Conde Deu, que era marido da princesa Isabel, e ele vai ser o líder final e o último líder das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, e vai ser sob o seu comando que o exército brasileiro em confronto mata o presidente do Paraguai, Solano Lopes, e dá fim à Guerra do Paraguai, que foi na reta final foi um verdadeiro genocídio da população paraguaia. E a gente vê, né, como reflexo da Guerra do Paraguai, nós conseguimos observar bem a dimensão desse massacre, principalmente desse massacre na reta final do conflito. No caso do Paraguai, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que os números mais confiáveis, né, porque há alguns exageros também, mas os números confiáveis, eles tendem a dar uma dimensão de que metade da população paraguaia morreu no conflito contra a Tríplice Aliança. Metade da população, imagina você, 50% da população morta. E desses sobreviventes, a maioria eram mulheres, crianças ou idosos. Há um extermínio de boa parte da população masculina do Paraguai. Isso é muito evidente, isso os estudos são quase consensuais em demonstrar o prejuízo, né, que a Guerra do Paraguai traz principalmente para a população paraguaia masculina. E a partir de 1868, o que a gente vai ver é que vai ser basicamente um conflito Brasil contra Paraguai, porque o protagonismo do Brasil na Tríplice Aliança ele é muito grande, ele é muito significativo. O papel da Argentina e do Uruguai no final do conflito é um papel cada vez menor. E a gente também está falando cada vez mais aqui, não daquele Paraguai de 65, de 1865 e de 1866. Nós já estamos falando de um Paraguai quase que totalmente destroçado pelas forças brasileiras. Então é até difícil na reta final do conflito dizer que foi um conflito Brasil contra Paraguai, porque
as forças paraguaias ali naquele contexto já estavam praticamente dizimadas, já estavam numa condição muito deplorável nessa reta final da guerra, porque eram apenas alguns focos muito pequenos dentro daquele contexto que a gente vê na reta final da guerra. Como consequências desse conflito, nós temos consequências que na verdade vão ser ruins, de um modo geral, para todos os lados envolvidos na guerra, tanto o lado vencedor quanto o lado derrotado vão ter importantes prejuízos. No caso do Paraguai, nós vamos ver um país totalmente destroçado, um país que levava, como a gente viu inclusive na aula anterior, levava adiante um projeto de modernização, levava adiante um projeto cada vez mais autônomo e buscando cada vez mais relações multilaterais, a tentativa de modernizar cada vez mais o país, a gente vê esse projeto totalmente indo pelo ralo, literalmente indo pelo ralo. O primeiro ponto desse sentido vai ser o fato de que tanto a Argentina quanto o Brasil vão pegar para si partes importantes do território paraguaio. Veja bem, o Paraguai, que tinha lá o objetivo de criar o Grande Paraguai, como eu falei na aula anterior, ou seja, de expandir cada vez mais as suas terras dentro do continente, ele termina a guerra menor territorialmente do que ele começou. O projeto de modernização não existe mais. E alguns números, os números mais confiáveis, existem alguns números exagerados também em relação a isso, e esse é um ponto importante de destacar, mas os números mais confiáveis levam em conta que metade da população do Paraguai morreu na guerra. E a boa parte ali dos sobreviventes vão ser ou idosos, ou crianças, ou mulheres. E do lado brasileiro, embora o Brasil tenha vencido a guerra, também há impactos negativos. Como eu falei na aula anterior, nós vamos ter, no contexto pré-guerra, a chamada Questão Christie. E a Questão Christie faz com que o Brasil rompa relações diplomáticas com a grande potência da época, que era a Inglaterra. Porém, em razão da guerra, durante a Guerra do Paraguai, em 1865, as relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra elas são reatadas, elas são retomadas. E o Brasil faz fortes, vultosos empréstimos com a Inglaterra. O Brasil sai da guerra bastante endividado com a Inglaterra pelos empréstimos feitos para financiar o conflito na América do Sul. Por outro lado, o que nós vamos ver a partir da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, é um novo ator político. Um ator político importante, que é um ator político que vai sair engrandecido, que vai ser o Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas do Brasil, elas saem, na verdade, maiores do que o que elas entram em termos de protagonismo, inclusive pelo investimento, e porque agora também não é mais um pequeno exército que nós estamos falando. Nós estamos falando de um exército que sofreu investimentos, que aumentou o número de recrutas, então ele passa a ter um papel fundamental. E um exemplo disso é que combatentes ali da Guerra do Paraguai, eles vão ter uma atuação cada vez maior a partir de 1870, inclusive, em alguns casos, em movimentos republicanos. E esses atores eles vão estar presentes em 1889, quando o Império é golpeado e inicia a República. Entre os nomes dali, nós podemos falar, por exemplo, o nome do Floriano Peixoto, o nome do Deodoro da Fonseca, que eram, naquele contexto da proclamação da República, marechais do Exército,
e que estavam aqui presentes e que saem fortalecidos, falando em nome do Exército. E desde a Guerra do Paraguai, sem dúvidas, a gente não pode dizer, desde então, que o Exército brasileiro não tem papel importante na política nacional. Isso surge com força a partir da Guerra do Paraguai. Então é também de uma dessas consequências do conflito. Certo, gente? Acho que com essas duas aulas dá para ir muito bem em qualquer avaliação em relação à Guerra do Paraguai, que esse ano, repito, faz 150 anos e é um tema que eu tenho certeza que vai cair nos vestibulares e possivelmente, eu suponho, até pela forte presença das Forças Armadas no atual governo e é pela importância da Guerra do Paraguai para o próprio Exército, eu estou apostando bastante que a Guerra do Paraguai deve ser um tema garantido nesta prova do Enem. Certo, gente? Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo que eu respondo todo mundo. E não esquece, o teu joinha é fundamental e compartilhar esse vídeo também é super importante pra gente. Certo? Valeu, abraço, tchau!